pessoal, sou a professora Margaret e hoje vou fazer com vocês um experimento de calorimetria. Para isso nós vamos precisar desse recipiente adiabático, conhecido como calorímetro, em que eu tenho nessa parte interna alumínio revestido por isopor e um plástico e essa tampa para evitar as trocas de calor com o meio externo. E dentro desse calorímetro nós vamos inserir 100 gramas de água e vamos medir a temperatura dessa água. A temperatura da água e do calorímetro ficou em 20 graus Celsius. E agora nós vamos tomar esse corpo de prova de algum material desconhecido, que nós queremos determinar o calor específico dele, e vamos inseri-lo nessa água que está fervendo. E temos que deixar esse corpo dentro dessa água por aproximadamente 5 minutos, para que ele entre em equilíbrio térmico com essa água e fique bem quente. Depois desse tempo, eu vou medir qual é a temperatura desse corpo de prova. E a temperatura ficou aproximadamente 85 graus Celsius. E agora vou inserir dentro do calorímetro, tampar, dar uma ajeitadinha e esperar que os corpos que estão aqui dentro, a água e o corpo de prova, atinjam o equilíbrio térmico e vou medir novamente a temperatura. E a temperatura final do conjunto ficou igual a 25 graus Celsius. Agora nós temos que jogar essas informações que nós recolhemos nesse experimento na equação das trocas de calor e encontrar o calor específico desse corpo de provas. Então, nós obtivemos os seguintes dados. A massa da água de 100 gramas a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. O calorímetro, a capacidade do calorímetro é de 10 calorias por grau Celsius, também a 20 graus Celsius. O calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius, é um valor tabelado. E a massa do corpo de provas é de 40 gramas. A uma temperatura inicial de 85 graus Celsius. Depois do equilíbrio, nós obtivemos uma temperatura final de 25 graus Celsius. Agora, vamos utilizar a equação das trocas de calor, que diz que a soma de todas as quantidades de calor envolvidas nesse processo é igual a zero. Quais são os calores envolvidos nesse processo? Nós temos a quantidade de calor da água mais a quantidade de calor
do calorímetro mais a quantidade de calor do corpo de provas. E tudo isso igual a zero. Como só houveram trocas de calor, a equação para a quantidade de calor, que é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, nós vamos ter que aplicar para cada quantidade de corpo. Então, nós vamos ter a massa da água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura da água, mais o calor específico vezes a massa dá a capacidade térmica. E nós já temos essa capacidade térmica, que é 10 calorias por grau Celsius, no caso do calorímetro. Então, capacidade térmica vezes a variação de temperatura do calorímetro, mais a massa do corpo de provas, vezes o calor específico do corpo de provas que nós queremos determinar, vezes a variação de temperatura, e tudo isso igual a zero. Agora, substituindo os valores, a massa de água é de 100 gramas, o calor específico da água é 1 caloria, e a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. E é isso que nós vamos colocar aqui. A temperatura final foi essa temperatura de equilíbrio, 25, menos a temperatura inicial da água, mais a capacidade do calorímetro, 10, vezes a temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio, menos a temperatura inicial do calorímetro, mais a massa do corpo de prova, 40, o calor específico que nós estamos tentando determinar, vezes a temperatura de equilíbrio, 25, menos a temperatura inicial do corpo de provas, 85. E tudo isso igual a zero. Então, aqui eu obtive 25 menos 25, vezes 1, 5, vezes 100, 500, mais 25 menos 25, vezes 10, 50, mais 25 menos 85, menos 60. Menos 60 vezes 40 vai dar menos 2.400, vezes o calor específico, e tudo isso igual a zero. Então, aqui eu vou ter 550 menos 2.400 vezes C. Agora, passando C para o outro lado, eu vou ter 2.400 C e isolando C, 500 dividido 550 dividido por 2.400, e isso vai dar 0,24 calorias grama por grau Celsius, que é aproximadamente o calor específico de um corpo de prova de alumínio. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado esses vídeos para o curso de Física e até a próxima.